Eu tenho certeza que você já perdeu muito dinheiro no mercado por não ter essa informação, se o mercado vai subir ou se vai cair naquele dia. Mas eu posso te dizer com toda certeza que existe uma forma de você identificar a maior probabilidade do que o ativo vai fazer antes mesmo dele abrir. Sim, você consegue olhar para o gráfico de uma forma técnica e entender se no dia seguinte ele vai subir ou se vai cair. E tendo essa informação, eu tenho certeza que esses dias de fúria, esses dias ruins que fazem com que você pense até em desistir, vão ter fim. Sim, vão ter fim e você vai conseguir construir um legado se tornando consistente e lucrativo no mercado financeiro. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como identificar se o mercado vai subir ou se vai cair. Mas não para por aí. Eu prezo muito por detalhes. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender a como identificar a direção, você vai aprender se o momento é de seguir a direção ou de não seguir a direção, e você vai aprender também como clicar com precisão, utilizando o gráfico diário, 60 e os 5 minutos. Então fica até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai te surpreender e vai colocar muito conhecimento válido para você aplicar hoje mesmo em qualquer gráfico, em qualquer ativo que você opera. Mas antes, já deixa um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e possa entregar para mais pessoas esse conteúdo válido. E se você, por um acaso, ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque toda semana tem vídeos relevantes como esse para você assistir. Para identificar se o preço vai subir naquele dia e você vai procurar por compras ou se o preço vai cair e você vai procurar por vendas, você precisa olhar o tempo gráfico diário. O gráfico diário, ele é o nosso GPS. Ele mostra para onde o fluxo institucional está indo. É muito importante você saber que o dinheiro grande não está no gráfico de 2 minutos, de 1 minuto. O dinheiro grande está nos gráficos macros, no mensal, no semanal. Então, quando a gente fala de olhar para o gráfico diário, ali é onde os institucionais, o homem composto, o grande player, está se posicionando, porque ele não opera como nós ali no gráfico diário especulando alguns minutos. Eles montam posições para longo prazo. E para montar posições para longo prazo, eles precisam de tempos gráficos maiores para conseguir desenvolver as suas manipulações. Então pensa comigo, se o diário está apontando para uma direção, você não pode operar contra isso de qualquer maneira, porque o gráfico diário ele é muito mais forte do que o 60, do que o 15, do que o 2, é o gráfico que literalmente manda naquele dia. Sim, eu literalmente acabei de te dizer que para você identificar se o preço vai subir ou vai cair no dia vigente, você precisa olhar o gráfico diário. Agora eu vou te mostrar de que maneira você vai ver isso. Primeira coisa que você vai olhar no tempo gráfico diário é o momento que o ativo está. E nesse momento aqui nós temos um processo de alta, correção, e um processo de alta que se afastou do último fundo. Tendo em vista que ele está afastado do último fundo, você vai procurar por uma região de resistência para trás. Você vai olhar para ver se para trás, no passado, essa região já segurou o preço. Se essa é uma região de fundo anterior, se essa é uma região de topo anterior, troca de polaridade, uma resistência do que já aconteceu para trás. Quando o preço se afasta muito do último topo e deixa para trás, por exemplo, as médias móveis afastadas, você precisa entender a grande probabilidade é de haver uma correção, porque ele está longe da região de valor e eu já vou te falar um pouco mais sobre isso. Nesse caso que eu estou te mostrando, ele ainda deixou um gatilho na ponta vendedora, ou seja, uma estrela cadente que está afastada do último fundo e também numa região de resistência. Isso significa que ele está longe da região compradora. Por quê? Para a gente buscar uma compra, a gente precisa que o ativo esteja próximo de fundos anteriores ou testando um topo anterior. Então, nesse caso, você pode até utilizar uma ferramenta chamada Fibonacci. E aí você vai pegar a ferramenta de Fibo, traçar deste fundo para este topo e vai observar as regiões que você tem para ele parar esse movimento de correção. Então, caso esse ativo realmente perca essa mínima e inicie um movimento de baixa, o que vai acontecer? Você vai trabalhar uma compra somente quando ele chegar na retração de Fibo de 61, que tem confluência com troca de polaridade, na retração de 50, de preferência com as médias móveis aqui alinhadas. Dito isso, eu já estou te dizendo que quando você olhar para o gráfico e ver esse tipo de coisa aqui, você, nessa região aqui, vai procurar por vendas e não por compras. Você só vai ter uma compra relevante nesse ativo quando ele desenvolver uma correção e chegar na região de demanda para desenvolver uma nova pernada de alta. Então, enquanto isso não acontece, naquele dia vigente que você está operando e viu esse tipo de candle na região de resistência e de preferência a abertura ali perdendo a mínima dele no dia seguinte, você vai buscar
por operações na ponta vendedora. Todo movimento que subir a partir disso vai ser um movimento corretivo para depois entregar o movimento de baixa. Então, no gráfico diário, você vai olhar para os candles ali e vai perceber as oportunidades que ele vai te deixar. Esse candle aqui que eu acabei de te mostrar, ele já me mostra se aquele dia eu tenho uma maior probabilidade de cair o preço ou de subir. Nesse nosso exemplo, uma maior probabilidade de cair. Agora eu vou te mostrar o filtro que os 60 minutos nos dá. Por quê? Os 60 minutos é o nosso radar. O diário é o nosso GPS. Os 60 minutos é o radar para a gente entender se o ativo está em um momento de correção ou um momento de expansão daquela tendência. Então, se o ativo está subindo, isso significa que ele está em momento de expansão. Se o ativo está caindo, isso significa que ele está em momento de correção numa tendência de alta. Então, por exemplo, se o diário é vendedor e os 60 minutos está subindo, isso significa que nós temos um processo de correção para iniciar um movimento de baixa a favor do tempo gráfico maior. E agora eu vou te mostrar como identificar isso olhando para o gráfico. Mas antes, as inscrições para a mentoria Traders de Legado estão abertas e com hora contada para terminar. Se você quiser se tornar meu aluno e aprender isso aqui, tudo que eu estou te falando no detalhe e operar comigo também durante um ano, a hora é agora. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer a sua compra e você já vai participar dos nossos grupos de WhatsApp, já vai receber um ano de acesso de aula e todo o nosso conteúdo gravado e as aulas semanais ao vivo comigo. Nós temos aula toda semana junto da sala educacional e, em especial, nessa primeira turma, eu estou dando um ano de sala educacional de bônus para que você tenha aí um ano comigo operando ao vivo todos os dias. Então, se você quiser participar e construir legado, não mais esse negócio de luxo, não mais ostentação, construir legado, mudar a sua vida, mudar a vida da sua família para melhor, construir dignidade, a hora é agora. Toma a decisão, clica aqui na descrição e já bora operar comigo amanhã, porque você vai receber acesso a tudo de forma imediata e acesso a mim também, o WhatsApp, grupo do Discord, grupo do WhatsApp, tudo liberado. Meu irmão, é um projeto incrível para que você consiga ter resultados sólidos e sair dessa zona de perda que você está. Agora que você já entendeu que o diário é o nosso GPS e você consegue entender se o preço vai subir ou se vai cair, entendeu também que os 60 minutos ele é o nosso radar, ele mostra em que momento o mercado está da seguinte forma. Nesse movimento, nós temos uma perna de expansão, correção, expansão, correção. Ou seja, tendência de alta. Mas como eu sei que o ativo está num momento expansivo, ou seja, se a tendência é de alta, eu quero comprar. Mas em que momento comprar? Aqui, 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 aqui? Quando a tendência é de alta, nós vamos buscar estar comprado no que a gente chama de região de valor, que é o mais próximo possível das médias móveis exponencial de 9 e 21 aritmética. Elas são as famosas médias guias. Então, isso também significa que, quando o ativo estiver próximo a elas, isso nos traz um contexto comprador expansivo. A tendência de alta, o preço está nas médias, então eu vou buscar por compra a favor da movimentação. Agora, se for o contrário, se o preço está em tendência de alta, mas ele está longe das médias, por exemplo, está aqui, ó, subiu bastante, se afastou das médias, isso significa que nós temos uma divergência, ou seja, o preço está longe da região de valor, o preço está longe da região de média que ele foi comprado nos últimos períodos. Então, isso significa que ele pode entrar em um movimento de correção a qualquer momento. E essa correção, justamente para quê? Para trabalhar o preço na região compradora novamente e iniciar um novo movimento de expansão. Então, os 60 minutos, ele nos dá esse filtro. Ele mostra para a gente se o ativo está em um momento de expansão ou um momento de correção. Na tendência de alta, a expansão, nós vamos buscar a compra o mais próximo possível da média. Na tendência de alta correção, nós vamos buscar uma venda quando o preço estiver longe da média. Mas vamos lá, Sacra, você me disse que o diário era comprador. Sim, e o diário fechou dessa forma aqui, ó, aqui em cima, beleza? Nos 60 minutos. Ou seja, ele fechou longe da média móvel de 9 e da 21 com o candle indicando uma probabilidade de movimento de baixa. Então, isso já é o ponto número 1 que nos auxilia a entender, opa, realmente está longe da região de valor para compra, o diário fechou vendedor, então eu acredito que eu posso buscar numa oportunidade na ponta vendedora. Sim, mas como você vai buscar
essa oportunidade na ponta vendedora. Essa é a dificuldade da grande maioria dos trades, porque eles não sabem aonde entrar, aonde sair, quais são os alvos, como comprar, como vender, e acabam se embolando, esquecendo tudo que estudaram antes do mercado abrir. Chega na frente do computador, ele se embola, faz um monte de operação que não deveria ter feito e acaba fechando um dia negativo. E pior, quando ele volta para estudar aquele dia, o ativo fez literalmente tudo que ele estudou de forma antecipada. Então agora eu vou te mostrar 3 oportunidades para você buscar os seus gatilhos operacionais. Por quê? Você já identificou que o diário é venda. Ou seja, o GPS já te disse para onde você tem que ir. Você identificou também o radar. O radar, ele está no momento de correção, ou seja, afastado da região compradora. Agora, o que você precisa fazer para dar um clique a favor dessa venda? Vou te mostrar 3 oportunidades, 3 contextos de venda para você buscar no gráfico de 5 minutos a favor do movimento diário que é vendedor. A primeira oportunidade, ela vai vir o mais próximo possível dessa resistência. Quando o ativo estiver nessa região, você pode procurar por falhas de continuidade, ou seja, quando ele joga para cima, não consegue dar continuidade, já deixa candles interessantes aqui nessa região. Então aqui em cima pode acontecer esse tipo de contexto, falso rompimento, para iniciar o movimento de baixa. Então você consegue buscar a sua primeira operação o mais próximo possível dessa região, uma operação de antecipação. Mas eu sei também que muita gente tem dificuldade de antecipar a operação. Para você antecipar, você precisa ter um pouco de confiança dentro daquilo que você está operando. Eu vou te mostrar 2 cenários que vai facilitar e muito a sua tomada de decisão. O primeiro cenário é o choque com correção. Quando o ativo romper o último fundo prévio, que houve rompimento de topo também, caracteriza um choque, ou seja, quebra de estrutura de reversão. O ativo está te mostrando que tem uma grande probabilidade de mudar a direção desse movimento. O movimento que era de alta, quando a quebra de estrutura de reversão acontece, ele nos mostra que existe uma grande probabilidade do ativo estar mudando de direção. E isso se confirma por quê? Porque a gente já olhou o diário, está numa região vendedora também com candle negativo. Então, quando isso acontece no tempo gráfico menor, ele confirma o nosso viés que a gente estudou antes mesmo do mercado abrir. Então, você tem uma segunda oportunidade que é o quê? Após o ativo quebrar a estrutura, retornar nesse movimento de correção, de preferência deixando topos nivelados aqui para trás, que vai se caracterizar como uma captura de liquidez. E aí, quando ele se aproximar ao máximo do primeiro movimento de baixa que fez essa pernada aqui, você pode procurar por um contexto também na ponta vendedora para pegar a continuação após o choque mais correção. E o terceiro e último cenário, que na minha opinião é o mais claro, porque o ativo já fez o cenário 1, já fez a perna de baixa, ele já fez o choque, ele já corrigiu com captura de liquidez e agora ele faz uma nova quebra, só que agora de continuidade. Ele quebra o fundo, executou o choque. Então, na correção desse movimento, o mais próximo possível desse fundo anterior, do topinho anterior aqui, você pode buscar o seu terceiro contexto, que é após o BOS mais a correção, para você fazer um trade aqui de venda de continuidade dessa movimentação. Tendo em vista que a gente já olhou os 60 minutos, já olhou o diário e identificamos previamente tudo isso. Vou te dar um exemplo na prática aqui para você poder identificar esse movimento. Então perceba aqui, ó, eu tenho essa região de resistência onde o ativo respeitou aqui, caiu, falso rompimento e caiu. E eu tenho uma grande probabilidade de, quando o preço chegar aqui, deixar um candle vendedor, como a gente aprendeu, ele também fazer o movimento que fez. Agora aqui no gráfico de 5 minutos, olha que incrível. O ativo faz esse movimento de alta, respeitando topos e fundos, faz o primeiro rompimento de fundo, que é a quebra de estrutura de reversão para nós. Após esse movimento, ele deixa aqui em cima uma regiãozinha de equilíbrio, que é uma região de oferta, onde a defesa na ponta vendedora ganhou. Logo, quando o ativo retorna para essas regiões, ele está retornando de forma corretiva, porque a gente já tem a quebra de estrutura a favor do tempo gráfico maior diário. E aí ele deixa um bull trap aqui em cima para você conseguir buscar um novo movimento de baixa. Esse novo movimento de baixa faz o quê? Quebra a estrutura novamente, mas agora para continuidade. E aí, quando o ativo retorna novamente próximo dessas regiões, ele deixa falhas aqui em cima para você buscar uma nova venda, porque o diário, 60 minutos, você já olhou e viu que essa é uma região vendedora e o ativo está fazendo uma estrutura para continuar o movimento de baixa que você viu de forma prévia no tempo gráfico maior. Então, quais são as suas missões a partir de agora? A primeira missão é o seguinte: pegar esses candles em gráfico diário,
olhar para trás para ver se tem alguma região ou não. Se tiver alguma região, você vai descer para o 60, olhar as médias, vai descer para 5 minutos e olhar a estrutura. E você vai ver com seus próprios olhos como que isso funciona e vai conseguir estudar para aplicar isso no mercado ao vivo. A segunda missão é se inscrever nesse canal, porque toda semana você vai ter vídeos relevantes como esse. E se você realmente gostou desse vídeo, comenta aqui, hashtag até o final, para saber que você viu esse vídeo até o final e que fez total sentido e te ajudou aí na sua análise. E a terceira missão é você clicar no link aqui na descrição e se inscrever na mentoria Trader de Legado, que em especial essa primeira turma de 2026 está com um bônus de 1 ano de história educacional, mais todas as aulas gravadas, acompanhamento semanal com aulas ao vivo comigo. Você vai operar todo dia comigo. Tem esse negócio de gráfico parado. Aqui eu estou ensinando gráfico parado porque eu estou ensinando o movimento que já aconteceu para você conseguir operar. Mas no dia a dia, eu e meus alunos estudamos isso, analisamos e fazemos esses trades com muita frequência. Já clica aqui no link, se inscreve, porque amanhã mesmo você pode estar na nossa sala educacional e tendo acesso a todo o conteúdo para você estudar e melhorar a sua análise. Fiquem com Deus, obrigado por assistir esse vídeo até o final e se prepare, porque o próximo vídeo vai ser ainda melhor, com muito mais conteúdo para ajudar você a construir um legado. Tamo junto e até o próximo vídeo.